Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao terceiro vídeo do nosso Workshop de Libras. Eu sou o Danley Oliveira, meu sinal na comunidade surda é esse aqui. E nessa aula de hoje você vai ter acesso à aplicação prática do método Master que eu desenvolvi, que me ajudou a ficar fluente, a dominar a língua de sinais e que vem ajudando todos os meus alunos a também ficarem muito habilidosos na língua brasileira de sinais. Nessa aula de hoje você vai aprender um vídeo avançado em Libras que depois da aplicação do passo a passo do método Master, ele vai se transformar num vídeo compreensível para você, que você vê os sinais e eles já fazem sentido, porque você vê e você entende. Mas para que isso aconteça, você vai precisar ver a aula 1 e a aula 2. Nessas aulas eu expliquei como é que o método funciona, o que que você não deve fazer na hora de estudar dessa forma e o que que você tem que fazer. Então se você veio direto para essa aula aqui, não, vou logo para a aula prática. Não, você pausa o vídeo e volta para o vídeo 1 e para o vídeo 2 para você entender como é que funciona e depois você volta para essa aula para conseguir absorver aí o máximo possível, combinado? Um dos segredos do aprendizado e do aumento do seu vocabulário utilizando o método Master é o foco e concentração. Então não deixa que nada, absolutamente nada te atrapalhe nesse momento, que alguém te atrapalhe ou que as outras abas aqui em cima tirem a sua atenção. Facebook, YouTube, WhatsApp, fecha tudo, coloque esse vídeo em tela cheia, se você tiver no celular, vira ele, coloca no silencioso para que você preste 100% de atenção e consiga aprender tudo que eu vou te ensinar aqui. E a sua atenção é importante porque no meio da aula você vai ter acesso a algumas dicas extras e alguns macetes de pronúncias, reduções ali na sinalização do surdo para você conseguir identificar os sotaques, as gírias que eles utilizam durante a sinalização. Essa aula que você vai assistir agora, ela segue o mesmo modelo, o mesmo padrão das aulas do nosso curso fechado Master Libras. Avisos dados, vamos para a nossa aula. Esse contexto ele vai falar sobre relacionamentos que a gente passa aí durante a nossa vida. Tudo preparado? Vamos então para o vídeo, para a nossa sala de aula virtual. Vamos lá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa sala de aula virtual. Já entendemos as etapas do método e vamos começar pela primeira delas, que é a caverna. Como assim? Vou colocar o vídeo em Libras, você tenta entender. É possível que você entenda alguns sinais, mas na maioria não. O significado deles vai ficar escuro na sua mente, mas logo depois eu vou explicar cada sinal e cada detalhe para você. Vamos para o vídeo em Libras.
E aí me conta como é que foi o seu entendimento. Deu para entender mais ou menos ou não? Vamos começar agora a aplicar a segunda etapa do método, que eu chamo de luz. Eu vou te explicar para você cada sinal e cada detalhe que você viu no vídeo e agora tudo vai fazer sentido. Vamos lá. Nosso querido intérprete, ele começou sinalizando assim, ó. Às vezes eu vou olhar diretamente para você e às vezes eu vou estar olhando aqui para baixo porque o computador está aqui, mas eu vou sempre estar mantendo contato visual com você, beleza? Na primeira frase do vídeo, ele disse assim, ó, tema, vida, relacionamentos. Esse aqui é o sinal de tema, suas duas mãos em V, como se fosse um paz e amor, gente, galera. Ó, tema, vida, olha só a sua mão, nesta configuração de mão aqui, ó. Quando eu falar configuração de mão, é o jeito que a mão fica, tá? Para fazer o sinal. Vida, relacionamentos. Aí você faz as suas duas mãos em R e vai de um lado para outro, assim, ó. Como se fossem duas pessoas cruzando uma pela outra, ok? Então, tema, vida, relacionamentos. Já aprendemos esses sinais e logo na sequência ele pergunta quais são. Esse sinal de quais também pode ser quem, o que, nesse contexto está como quais, porque ele se referiu antes aos relacionamentos, correto? Beleza! E aí ele diz que tem 5 e depois ele faz o numeral 5. Tem, esse aqui é o sinal de ter, tem 5 aqui, ó, como se estivesse especificando cada um. E logo na sequência ele faz o 5, o número 5. Tem 5 principais relacionamentos. O primeiro deles qual é? Qual que você imagina que é? Aquela música do Safadão. Tô casado, namorando, solteiro. Isso, ó, olha só o sinal que ele vai fazer, ó. Solteiro, por exemplo, um homem, uma mulher, eles têm vontade de vida aproveitar. Por exemplo, esse aqui é o primeiro, né? Solteiro, um S com a sua mão girando assim, ó. Solteiro. Por exemplo, um homem, esse aqui é o sinal de homem, fazendo sentido a barba. Mulher é um joinha no seu rosto, fazendo este movimento. Mulher eles têm o quê? Vontade de fazer o quê? Vida aproveitar. Olha só o sinal de vida. E o mesmo jeito que a mão tá para fazer o sinal de vida, faz o sinal de aproveitar. E ele ainda intensifica fazendo um outro sinal para aproveitar, que é esse aqui, ó. Pá. Sua mão em I. Vai fazer esse movimento aqui como se você desenhasse um J com o seu mindinho. Só que você faz ele mais rápido, ó. Então tem esse aproveitar e esse aproveitar aqui. O que é mesmo? Aproveitar a vida, que ele acabou de falar. Beleza, ele já falou que homens e mulheres solteiros querem aproveitar a vida, mas como é que faz isso? Ó? Passeando, viajando, esse aqui é o sinal de passear. Até conheci uma pessoa que tinha esse sinal de passear, porque ela viajava tanto que o surdo deu esse sinal para ela. Passear. Depois ele faz o sinal de viajar assim, ó. Vou viajar para cá, para um lugar que é nessa direção, ou para esse aqui. Tanto faz o lado, passa o sentido de viajar. Viajar, ir para vários lugares, ó. Indo para cá, indo para lá, indo para lá, indo para cá. Vários lugares. Você também, você disser que vai na casa de um parente seu que é ali, casa do seu amigo que é para ali, aí você vai até lá. Olha só, sua mão em B, ó. Como se fosse você mesmo, ó, se movimentando até aquele local. Ele acrescenta o sinal de festa, indo para as festas. Todo jovem gosta de festa? Nem todos. Tem gente que não gosta, tem solteiro que não gosta de festa. Por exemplo, gosta de ficar em casa assistindo Netflix, não é mesmo? E aí, ó, festa, suas duas mãos desse jeito, com a palma para frente, e aí você vira assim, ó. Faz aí, tá fazendo? Tá fazendo não, né? Tá só me olhando. Tem que fazer também para aprender. Excelente. Festas. Pá, pá, pá. O que significa isso? Ir às festas. Muito bem. Aí ele fala também, ó, faculdade, curso, se formar, faculdade. Sua mão tá dessa forma, e aí você faz um F, ó, o polegar aqui fica para fora do seu dedo indicador. E aí faz esse movimento circular. Faculdade, curso, olha só o sinal de curso aqui no dorso da mão, ó. Curso, um C aqui, curso. E esse aqui é o sinal de se formar. Também é um desejo dessa galera aí que ele tá dizendo, né? Lembrando que é um contexto. Ele diz também, trabalhar, olha só o sinal de trabalhar e depois o sinal de salário. Ó, tem até um bolso na camisa que passa esse sentido, ó, como se fosse o dinheiro no seu bolso. Trabalhar, salário, isso. O sinal de salário é interessante, que você pode até relacionar com o sinal de vida. O sinal de vida, o indicador tá para cima, no salário tá para baixo e dentro do bolso. Assim fica mais fácil até de gravar, né? E aí ele fala, ó, guardando dinheiro, né? Dinheiro guardando, talvez para viagem, proteção, algo desse tipo. Vai guardando. Aí depois ele vai para o segundo. Segundo o quê? Lembra que ele está enumerando os relacionamentos aqui na mão. Primeiro foi o solteiro e o segundo qual é? Ele vai falar, ó,
Ficando, olha só, ele começou a ficar. Esse aqui é o sinal de ficar. É uma gíria até esse sinal aqui, ó, que parece o sinal de exemplo, só que o sinal de exemplo é batendo, e o ficar tem uma cara mais de safadinho, de safadinha. Faz a expressão pra ver. Isso, essa expressão aí mesmo. E o movimento, ele tá para baixo, como se você estivesse pintando aqui o seu queixo com o polegar. Ficando, tá ficando. E depois ele faz um outro sinal que é esse aqui, ó, com o dedo mindinho. É o sinal de flertar. Estão trocando olhares. Não tô olhando aqui, tô olhando pela gata aqui. Tô olhando, tô só encarando. Acho que ela tá na minha já, tá na minha, certeza que tá. E aí você tá flertando com ela. Levanta os dois mindinhos juntos. Isso, excelente. Tá flertando com ela. Ele viu um homem ou viu uma mulher, né? Ele tá fazendo os dois casos. Eu vi ali, ó, um homem. Ou vi uma mulher. O sinal de V é assim, ó. Um V, literalmente, essa aqui é a letra V. E aí você faz esse movimento partindo do seu olho até a pessoa. Eu vi. E esse homem e essa mulher que ele viu aqui, ó, tem um adjetivo para eles, que é esse. Bonitos, muito bonitos. No caso da mulher que tem um corpo violão, você faz esse sinal aqui que também existe na língua de sinais, ó. Esse sinal aqui para a mulher que tem aquele corpo top, né? Aquele corpo top. Você faz este movimento aqui, como se fosse literalmente um corpo violão. E aí ele faz uma cara de admirado. Isso, vai treinando as suas expressões que você consegue fazer. Aí ele fala assim, ó, ela ali, ou ele ali, ó, ele se sentiu atraído. E o sinal de atraído, você faz assim a sua mão aberta, coloca em frente ao seu rosto e vai puxando assim. E você faz até um pouco de movimentação corporal, indo até a pessoa. Você se sentiu atraído por ela. Ele se sentiu muito atraído nesse caso. O tempo passou e olha só, o depois ou com o tempo ele já fez agora com as duas mãos. Quando ele foi do solteiro para o ficando, ele fez esse sinal aqui, com uma mão apenas. Quando ele foi do ficando para o próximo, que já é o namorando, né? Ele fez esse sinal aqui, com o tempo, que também passa o mesmo sentido, é apenas uma variação no próprio sinal. O terceiro relacionamento é o namoro. Olha só, você pega aqui o dedo médio, e você vai fazer este movimento aqui, ó. Pá, 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 descendo o dedo médio. Isso, coloca uma mão na frente da outra e desce 2 vezes, 3 vezes no máximo, ok? Namorando. Ele começou a namorar. Ó, ela se aplica a mim. Ela ou ele ali, ó, se aplica. Ou dá certo, né? Ah, aquela pessoa deu certo comigo. O sinal para isso é isso aqui, ó. Ela ali ou ele ali se aplicou comigo. O comigo ou eu pode ser com os seus 2 indicadores apontando para você ou só um mesmo. Não vai mudar o significado, não. Deu muito certo comigo. E o que mais? Eu quero ficar junto, unido. Eu quero, olha só o sinal de quero, como se você estivesse pegando ali alguma coisa, agarrando. Eu quero ficar junto dessa pessoa. Olha só o sinal de junto, como passa esse sentido. Junto, unido. E aí unido você pega assim, ó, indicador e polegar, indicador e polegar. E aí junta os dois, como se fosse uma algemazinha, uma aliança ali, ó. Unido, ele quer ficar unido dessa pessoa. Ficar íntimo dela. Íntimo. Aí, ó, quer ficar íntimo. E para o sinal de íntimo, você pega o seu indicador e só encosta aqui na pontinha do nariz e faz assim um movimento um pouco mais carinhoso para dentro, tá? Quer ficar íntimo. Talvez você até inspira, passe esse sentido um pouco mais enfático. Ele quer ter amor com essa pessoa e esse amor compartilhado. Essa ideia aqui é de algo em conjunto, um trabalho entre as duas pessoas compartilhado. Um amor recíproco pode ser, nesse caso, que ele está mais como compartilhado mesmo entre os dois. Excelente, excelente. E aí ele continua que eu decidi namorar com ela, começar. Eu decidi. Olha só o sinal de decidir. Você faz um L, ou esse polegar pode estar assim também, ó. O importante é você vir com o indicador aqui da testa e fechar, dar o veredicto. Decidi. Eu gosto mais assim porque fica mais bonito, tá? Eu decidi o quê? Ele não fez o quê nesse caso, eu que estou acrescentando. Decidi namorar, começar. Começou a namorar com ela. Olha só o sinal de começar, como se você estivesse dando uma partida naquele relacionamento ali, ó. Começar. Ele decidiu isso. Mas com o tempo ele foi para o 4º relacionamento. Mas, olha só o sinal de mas, é igual você faz assim numa conversa normal, né? Mas espera aí, porém, essa mão estendida assim, ela passa esse significado de mas.
Mas, com o tempo, novamente ele fez esse sinal com as duas mãos, vem o quarto relacionamento. Qual que é o quarto relacionamento nesse caso? Qual é? É o noivado. Olha só o sinal de noivado. Ao invés do dedo médio, você vai descer o dedo anelar. Olha só, o dedo anelar é esse aqui, ó. Ok? Você deixa próximo um do outro e vai fazer este movimento circular aqui, ó. Um dedo girando sobre o outro. Noivado, noivo, que também tem essa variação aqui, ó, da mão direita, né? Você só encosta aqui no dedo anelar, beleza? Continuando, ele continua dizendo assim, ó, por exemplo, homem, mulher, e aí ele se aproxima. Essa parte é bem interessante. Ele faz homem, mulher. Ó, ele diferenciou com as mãos. Muda o significado se fizer com a mesma? Não. Mas ele mudou isso, demonstrando um pouco mais de fluência e conhecimento sobre o assunto. Homem, mulher. Depois de fazer o sinal de homem e mulher, ele aproxima os dois dessa forma, como se esse aqui, esse indicador fosse o homem e essa aqui fosse a mulher. Eles se aproximam um do outro. E o que acontece a partir daí? Eles são aquele tipo de casal que tudo dá certo entre eles, tudo se aplica, olha só. Então ele fez aquele sinal de se aplicar, dar certo. Ao invés de uma vez, ele fez várias vezes, como se fossem as várias características desse rapaz e dessa moça se encaixando, né? Aplicando. E aí, tá repetindo aí também? Tá conseguindo fazer? Excelente, continua prestando atenção, não deixa que nada te atrapalhe não. Esse assunto, ele vai ser muito fundamental já na hora que a gente for fazer a próxima etapa do método. Continua prestando atenção, ó. Logo na sequência ele diz que se aplicavam muito bem e ele fez o sinal de certo nesse contexto. Olha só o sinal de certo, suas duas mãos assim e depois você desce aqui, ó, em frente ao seu corpo. Se aplicaram corretamente ou passando a ideia de que os dois são corretos na conduta deles, né? E o amor deles está aumentando. Olha só, o amor fecha aqui no peito, ó. Pode ser desse lado ou desse lado aqui, não vai fazer diferença, tá? O amor está aumentando e aí você vai aumentando aqui, ó, o seu nível de amor. O amor vai crescendo. Alguns ficam aqui só no amorzinho e alguns outros crescem mais. Esse sentimento evolui. E eles decidiram progredir. Eles decidiram, olha só o sinal de decidir novamente, aí você repete e já aprende. Decidiram progredir. Olha só o sinal de progredir, como passa a ideia de subindo degraus, como é interessante. Excelente. Progrediram. Noivados. E eles progrediram para noivar, né? Progrediram e aí ficaram noivos. Como é que acontece isso? Dá atenção nessa movimentação aqui do nosso intérprete. Olha só, ele colocou a mão ali, como se estivesse colocando no bolso, ele tirou alguma coisinha que abre dessa forma. O que é? Mulheres? O que é? Homens? O que é? Caro, solcão? O que é? Isso mesmo, a aliança. Abriu aqui, ó. Abriu e aí ele pegou algo que está ali dentro. O anel, ele abriu a caixinha, vai fazendo também isso, abrindo aqui, pegou a aliança grande, meu Deus, e aí era o anel, a aliança. É o mesmo sinal, tá? Anel, aliança, a mesma coisa. Você pode até fazer aqui no dedo assim também, ó, como se estivesse entrando no dedo. Intensifica ainda mais o significado. Aí ele chama a moça, vem cá, a mulher, né? Ó, vem cá. Ele abriu a caixinha para ela. Olha aqui que eu comprei. Aceita noivar comigo? Ele pergunta, aceita noivar comigo? Aceita, pelo amor de Deus, aceita, não diz não. Aí qual foi a resposta dela? Ela ficou surpresa, olha só o sinal de surpresa. Você está segurando aqui sua mão fechada desse jeito, e aí é como se você jogasse alguma coisa no seu rosto. E no momento que você joga, a expressão sobe, aqui a sobrancelha sobe, ó. Tá aqui fechada, a mão tá fechada, eu vou jogar alguma coisa no meu rosto. Isso, vai fazendo. Ela ficou completamente surpresa com isso. Vai dizer que não sabe, as mulheres sabem de tudo, sempre estão um passo à frente. E ela ficou nesse momento com os olhos lacrimejando, cheio d'água. E aí você vai fazer esse movimento aqui, ó, passando os dedinhos assim na sua bochecha, pertinho do olho. Para quem usa óculos, faz embaixo do óculos, tá? Se você não usa óculos, pode fazer um pouquinho mais próximo do olho. E ela disse, aceita! Ei, essa aqui é as palmas, felicidades para esse casal, né? Ainda bem que ela aceitou, porque o rapaz comprou a aliança, né? Então, vamos lá. Depois de aceitar, os dois, ó, eles se aproximaram, ficaram juntos.
O amor ficou mais forte, ó. O amor, ele não fez o aumentar desse jeito. O amor já ficou mais forte. E o forte é um V aqui da sua testa para frente, ó. Forte. É um movimento em que você coloca mais força no seu braço. Forte. Coloca força. Ficou mais forte esse amor entre eles. Eles evoluíram, ficaram mais unidos. Eles evoluíram. Esse evoluir aqui agora não é nem para cima nem para frente. É aqui, ó. Assim, ó. Eles evoluíram nesse caso. E com o tempo, por último, né? Eles ficaram aqui, ó, no quinto relacionamento. No número 5. Esse aqui é o 5, tá? Que é o casamento. Ele conquistou a moça, né? E casou. Pegou, casou. Ah, o sinal de casar, eu preciso fazer esses dois sinais? Não. Mas como é que ele está fazendo pela primeira vez no contexto, ele teve que conquistá-la para poder casar com ela. Depois ele vai fazer só assim mesmo, né? Casar. Você pode fazer só assim também, casar. Casamento. Agora, ali os dois, ó. Agora, os dois ali, olha só. Sua mão em V novamente. Quando você quer se referir a duas pessoas, imagina que tem duas pessoas aí na sua frente agora. Se tiver, ótimo. Se não tiver, você só imagina. Isso, imaginou? Agora, imagina também que você quer se referir a elas duas. Elas duas fizeram alguma coisa. Então, você faz sua mão em V e faz assim, ó, esse movimento lateral. Teve uma pessoa que eu vi que ela queria passar essa ideia de vocês dois aí. Aí ela foi fazer assim, ó, vocês dois. Desse jeito assim, ó. Só que isso aqui, ela metralhou a pessoa. Não faz desse jeito aqui, que já significa revólver, atirando, algo desse tipo. Se for se referir a duas pessoas, você faz assim com esse movimento lateral. Beleza? Aí os dois, eles foram até a igreja. Pegou os dois aqui, ó, já atrás de novo. Eles foram até a igreja. Essa técnica, ela é avançada, tá? E você está aprendendo agora. Que a gente está utilizando vários sinais com a mesma configuração de mão e com apenas um detalhe a gente já está mudando o significado, o entendimento delas. Você está tendo acesso a isso aqui no workshop de Libras, excelente. Aí os dois, eles foram até a igreja. Não parece duas pessoas caminhando? Ó? Eles estão indo até a igreja. Como que é o sinal de igreja? Casa, cruz. Casa, cruz. Igrejinha, tem a cruzinha lá em cima, casa, cruz. Excelente. Ah, e se fosse escola? Seria casa, estudar. Mas não entra nesse contexto agora, ok? Depois de falar da igreja, eles foram juntos, entrando agora na igreja, ó, os dois juntos, e agora ele faz esse sinal mais calmamente, como se os dois estivessem entrando na igreja. Ah, mas não entra junto, homem e a mulher. Tudo bem, é só um exemplo para você, tá? Eles estão entrando ali, e nesse momento, o que eles vão fazer? Eles vão fazer isso aqui, ó, provar, prometer, né? Provar ou prometer. Ele passa a mão aqui em frente ao rosto e depois levanta assim, naquele hábito antigo de que a palma aberta e estendida mostrava veracidade. Então, provar. Aí, Darley também é cultura, hein? Provou. Ele prometeu. O que ele prometeu? Ele prometeu, ele até enfatiza que na vida ou na morte, na saúde ou na doença, que na vida ou na morte, na saúde. Olha só o sinal de saúde aqui com o mesmo dedo médio que você fazia na moral. Saúde ou na doença. Olha só o sinal de doente. Aqui, ó. Aquele mesmo aqui que você faz lacrimejando o olho, você traz aqui para o dorso da sua mão. Doente. Pode ser com a palma aberta também. Doente ou doença. Tanto faz. Nós dois juntos, unidos por anos, para sempre. Nós dois, olha só o nós dois agora, ó. Ao invés de ser assim vocês dois, agora é desse jeito, nós dois. Ó, nós dois juntos, unidos por anos, anos e anos, para sempre. Se for só um ano, ou você que quiser se referir a ano especificamente, você faz esse sinal. Você quer se referir a anos e anos à frente? Esse aqui, né? Anos e anos, e esse aqui já é o para sempre, para sempre. Fiel, os dois vão ser fiéis um ao outro, você faz um F aqui, ó, e passa esse F em frente ao seu nariz, assim, ó, dobrando. É um sinal mais avançado até. Fiel, os dois vão ser fiéis um ao outro. E a família, filhos pequenos, eles vão cuidar desses filhos, alimentá-los. Família, olha só o sinal de família, suas duas mãos em F. Família. Filhos, o filho fazendo ideia, a amamentação da mãe, filhos pequenos, ó. Só fazer aqui, imagina que você está em pé agora e você faz assim, ó. Isso, é a criança pequena ali, né? Se for vários filhos, se for 52 filhos,
você vai contando assim, ok? Esse sinal aqui embaixo significa filho ou criança também. E ele vai, ó, o que significa isso? Aqui é como se você tivesse, de uma forma mais literal falando, alimentando a criança, colocando alguma coisa na boquinha dela, só que o sentido desse sinal, o significado dele é cuidar, nesse lado mais humano, alimentação e tudo mais, ok? Tá cuidando dos filhos. E esse quinto relacionamento, beleza, esse aqui é o quinto relacionamento. Logo na sequência, ele coloca uma expressão que a gente já desconfia. Ele faz assim, ó, mas espera aí. Levantou a sobrancelha, se você consegue fazer isso, tenta fazer. Mas espera aí. E logo depois dele fazer essa expressão aqui, com o sinal de mas, ele faz novamente o sinal de com o tempo foi passando e o que aconteceu? Ó, aconteceu o quê? Aconteceu o quê? Ah, Danley, mas esse não é o sinal de festa? O sinal de festa é assim. Já o sinal de acontecer, você faz com uma mão apenas, né? Aconteceu o quê? Ó, brigas, discussões, aqueles pontos de atrito, né? Esse aqui é o sinal de brigas, olha só. Lembra daquele sinal que a gente fez? Aqui o homem, aqui a mulher, eles vão se aproximando. Agora, se você coloca um na frente do outro e faz esse movimento, é um disputando com o outro. Brigas, por vários motivos. Não comprou as coisas que tinha para comprar, chegou em casa tarde, estão brigando. E eles começaram a ter pontos de atrito entre eles. Como é que você faz isso na língua de sinais? Ó, antigamente eles se aplicavam. E aqui, ó, eles não estão dando certo mais. A gente chama essa técnica de aprendizado de sinais inversos. Você coloca sinais que se parecem, mas que têm o sentido oposto. Você grava um e grava o outro simultaneamente. Isso também a gente trabalha lá no Master Libras. Eles não se aplicam mais. Estão tendo muito atrito. E presta bem atenção agora na expressão que o nosso querido intérprete faz, ó. Que alguém que está com raiva. Faz aí uma expressão de raiva para eu ver. Isso, um pouco mais raiva. Ainda não, tá colocando medo ainda não. Excelente, coloca mais raiva na expressão. Aí ele faz assim, ó, você reclama demais, eu não gosto disso. Talvez o homem falando para a mulher, né? Você... Olha só, quando você faz assim, é briga. Quando você coloca um X na boca e abre esse X assim, ó, já significa reclamar demais. E ele está intensificando pela expressão de raiva. Reclamando demais, ele disse, ó, não gosto. Esse aqui é o sinal de gostar. E esse aqui, ó, tirando do peito, assim, é o sinal de não gostar. Ele não gosta disso. Ele vira de lado como se fosse a mulher agora falando, ah, é, bichinho? Pois vem aqui que eu vou te explicar um negócio. Vem cá. Aí ela vai dizer o seguinte, ó, é o quê? É o quê? E aí ela começou a reclamar novamente daquela situação. E brigas, olha só. E o intérprete faz até uma cara de assustado agora. Mais brigas? Oh, meu Deus, por quê? Mais atritos. Aqueles pontos que não estão dando certo entre eles. Tá conseguindo fazer? Acompanhando? Excelente. Na continuação ele diz, e depois eles decidiram casamento, ó. Naquela certidão de casamento, ele faz o negativo com a cabeça e depois ele passa um X nessa certidão e eles se separam, se divorciam. Com o tempo, esse casamento, essa conquista que fez ele casar, né? Pegou, casou. Quando você for se referir à papelada do casamento, a certidão, você faz assim, ó. Mesmo sinal de I love you, né? I love you. I love you, você passa aqui nesse papel, tô fazendo aqui virado para você ver, tá? E aí carimba assim, ó. Passa sentido de certidão, toda essa papelada que precisa de uma comprovação, carimbo, tá? Essa certidão, o que aconteceu? Ele passou um X ali. E aquele casal que estava unido com as mãos dadas, agora, ó, separaram as mãos. Junta as mãos aí e separa assim agora, ó. Pá. Divórcio, separação. E eles dois que estavam unidos se separaram. Ok? Quem passou por isso sabe como é que é complicado o negócio. Mas nesse contexto está bem interessante quantos sinais você está aprendendo com todo esse conteúdo. Excelente, vamos continuar.
E a família quebrou. Quando a família se fragmenta, você faz assim o sinal de família, depois o sinal de quebrar. Olha só, aqui é quebrar qualquer coisa, também se aplica nesse caso da família. Quebrou. Meu celular quebrou. Celular, né? Quebrou. Meu computador quebrou. Excelente, está acompanhando? Maravilha. Na continuação do vídeo ele disse: resumindo aqui, ó, quando você quer resumir um assunto, você pode fazer isso aqui da testa e juntar com a outra mão. Ou você pode simplesmente fazer assim, ó, resumindo, na frente do corpo mesmo, ó, resumindo o assunto. Vida, relacionamentos quais? Vida, relacionamentos quais? Ele faz a mesma frase lá do início, agora como conclusão. Vida, relacionamentos, que já aprendemos, né? 2 R's assim, passando um pelo outro. Quais? Primeiro, olha só, estamos aprendendo aqui uma forma de enumeração. O primeiro é solteiro, um S girando. O segundo, qual é? Ainda lembra? É esse aí, ó, ficando, flertando, flertando. Você que tá ficando aí, ó, você tá dentro desse relacionamento aqui também. Isso. O terceiro é namorando. Terceiro, namorando, aqui com o dedo médio, namorando. O quarto, qual é o quarto? Noivo, agora com o dedo anelar, fazendo este movimento circular aqui, ó. Noivo, noivado. E aí ele até faz esse outro sinal aqui para noivo também, ó. Tocando o polegar aqui no anelar, no seu anel, né? E o quinto, o número 5, né? Quinto, número 5, relacionamento, é o casamento. Pegar, casar, né? Conquistar, casar. E por último, a separação. Ele até adicionou aí um último, né? Esse aqui é o sinal de último. O último é o divórcio, separação. E você, vida, relacionamento, qual? Qual é desses 5 que você se encaixa, que você se aplica? Qual é? Comenta aqui embaixo que eu vou querer saber, ok? Explicar, ele pede para você explicar o relacionamento que você está. Se você não está em nenhum desses, é porque você está enrolado ou enrolada, tá bom? Essa foi nossa aula de hoje, aplicamos a primeira etapa da caverna, você viu o vídeo em Libras, o sentido não ficou completamente claro na sua mente. Depois fomos para a segunda etapa do método, que foi a luz, exatamente, você teve a explicação e aqueles sinais ficaram claros agora na sua mente. Agora a gente vai para a terceira etapa do método, que é o eco, exatamente. Nessa etapa do método, você vai ver o vídeo em Libras, mas com o auxílio da tradução em voz. Vamos lá! Tema, vida, relacionamentos. Quais? Tem 5 principais. Primeiro, solteiro. Por exemplo, homem, mulher, tem vontade. Vida, aproveitar, aproveitar. Passear, viajar, ir para vários lugares, festa, ir. Faculdade, curso, se formar, trabalho, salário e guardando dinheiro. E aí depois o segundo, qual é? Ficar, flertar, ver um homem e uma mulher muito bonitos, a mulher com o corpo violão. Ah, se sente atraído. Depois o terceiro, namorar. Ah, ali se aplica a mim. Eu quero ficar junto, unido, íntimo. Amor entre nós, decidir, namorar, começar. Mas depois o quarto, qual é? Noivado. Por exemplo, homem e mulher ficam juntos, se aproximam. Tudo se aplica, certamente, o amor aumenta. Aí decido aumentar, progredir e noivar. Coloco a mão no bolso, tiro uma caixinha, abro, pego o anel de noivado. Ei, mulher, vem cá. Abro a caixinha para ela ver. Aceita noivar comigo? Ela fica surpresa, os olhos lacrimejam e aceita. Os dois se aproximam, ficam juntos e o amor fica forte. Depois, unidos. Por último, tem o quinto, que é o casamento. Agora, os dois vão entrando na igreja, juntos. Os dois caminhando lentamente e prometem vida, na morte, na saúde, na doença, tanto faz. Nós dois juntos, unidos por anos, para sempre. Família, filhos, pequenos, cuidar. Esse é o quinto relacionamento. Mas depois acontece o quê? Brigas, atritos. Você
E aí reclama, não gosto disso. É o quê? E aí reclama também. Os dois brigam, ficam com esses atritos e com o tempo decidem casamento, na certidão de casamento, cancelar. Se separam, se afastam e a família quebra. Resumindo, a vida, relacionamentos quais? Primeiro, solteiro. Segundo, ficando, flertando. Terceiro, namorar. Quarto, noivado. E o quinto, casamento. Por último, o divórcio. Você, vida, relacionamento, qual? Explica aqui. Maravilha! Quantos sinais novos a gente aprendeu nessa aula? Se a gente fosse colocar tudo isso em listas, poderia até aprender durante alguns minutos, mas com certeza iríamos esquecer depois de pouco tempo. Nessa aula, a gente aplicou 3 etapas do método Master. Primeiro, a gente foi para a caverna. O vídeo passou, você não entendeu os sinais, não ficou claro na sua mente e logo depois a gente foi para a segunda etapa do método. A luz, a explicação, aqueles sinais que não faziam sentido, que estavam com um sentido ali obscuro na sua mente, depois da explicação tudo clareou. Você viu o sinal e agora já entendia o que ele significava. Logo depois a gente foi para a terceira etapa do método, o eco, onde você via o vídeo e já conseguia entender a tradução. Você viu o sinal e identificava com o significado. E isso facilita a sua memorização. Falta então a quarta etapa do método, que é a saída. Como é que ela funciona? Na quarta etapa, a gente vai fixar ainda mais para que esses sinais, esse contexto, eles vão para a sua memória de longo prazo. E a gente vai fazer isso na nossa aula prática, que está disponível aqui para download. Nessa aula prática eu vou te explicar o método, como é que ele funciona, como é que você pode aplicar essa quarta etapa aí na sua casa. Então baixa a videoaula e treina para que esses sinais eles se tornem parte do seu vocabulário. Agora surgem algumas perguntas. Onde é que você encontra vídeos de boa qualidade em sinalização que estejam com uma explicação e uma tradução? Como é que você monta o seu material de estudos e quais são os assuntos certos para você conseguir evoluir e melhorar a sua habilidade de fluência? Como é que você faz para aplicar essa metodologia com música? Será que funciona? Será que não? E mais importante, como é que você pode aplicar o método Master para que ele te ajude, além de sinalizar, a também entender o que os surdos falam, seja uma sinalização rápida ou devagar? É o que eu vou responder tudo isso amanhã, sem falar que eu vou dar mais detalhes sobre como que você pode participar do nosso treinamento VIP, nosso treinamento completo, o Master Libras. Então não perde o vídeo de amanhã, que vai ser o vídeo que vai fechar com chave de ouro o nosso evento. Vou responder todas essas dúvidas para você conseguir de fato aplicar a metodologia e se tornar fluente na língua brasileira de sinais e chegar no nível Master dessa fluência. Então, para você não perder a aula de amanhã, fica bem atento ao seu e-mail, que eu vou enviar todas as informações para lá. Essa foi nossa aula de hoje. Um grande abraço do seu professor e amigo, Danley Oliveira, e até a nossa próxima aula, que vai ser liberada amanhã, às 9 horas da manhã. Até lá!